Olá, espero que todos vocês estejam bem aí nessa quarentena, ficando em casa, o que é sempre importante lembrar, tá? Para vocês dos nonos anos, a gente vai mudar um pouco de assunto agora, que a gente vem trabalhando principalmente sobre manifestações que estavam acontecendo ali nos Estados Unidos, depois elas chegam no Brasil a partir da década de 60, anos 70, 80 e por aí vai, né? A gente vai voltar um pouco agora no tempo, e mudando um pouco de lugar também, tá? A gente vai para São Paulo, na década de 20, aqui no Brasil, em que houve um movimento muito importante na arte brasileira, talvez um dos mais importantes na arte brasileira, que foi a Semana de Arte Moderna de 1922. Se eu não me engano, parece que vocês já até viram mais ou menos sobre isso em história, sobre a importância do movimento, e que se tiver visto vai ser bom, que vai ajudar bastante vocês aqui, tá? Então, vamos lá. Eu vou, do mesmo jeito que a gente fez na aula passada, eu vou lendo o texto e vou comentando a partir do que a gente for lendo junto, tá? Então, vamos lá. Semana de Arte Moderna de 1922. A Semana de Arte Moderna foi uma manifestação artístico-cultural que ocorreu no Teatro Municipal de São Paulo entre os dias 11 a 18 de fevereiro de 1922. Isso que está aí ao lado é o cartaz, tá? O folderzinho da época da Semana de Arte Moderna. O evento reuniu diversas apresentações de dança, música e recital de poesias, exposição de obras, pintura e escultura e palestras. Os artistas envolvidos propunham uma nova visão de arte a partir de uma estética inovadora inspirada nas vanguardas europeias. Juntos, eles visavam a renovação social e artística do país e que foi deflagrada pela Semana de 22. Aqui, então, o que a gente tem? A gente tem um grupo de artistas, que já tem aí no texto os nomes deles, que estavam, de certo modo, inconformados com o rumo que estava tomando a arte no Brasil, né? A gente tinha um movimento aqui, nessa época, que se ligava diretamente aos referenciais que vinham principalmente da Europa, né? E um outro tipo de arte que a gente chama de parnasiana, que é uma arte feita pela arte para exaltar a própria arte, né? Sem relação direta com o social, sem criticar, sem questionar nada, né? Então esse era o estilo de arte corrente que a gente tinha aqui. E aí então um grupo de artistas que estavam mais inconformados com esse status que estavam a arte aqui, decidiram então fazer uma semana, que eles chamaram de Semana de Arte Moderna, que ficou conhecida também como Semana de 22, em que eles então proporiam algumas mudanças estéticas e formais para a arte na época, né? Uma das principais reivindicações deles eram de que a arte brasileira ela devia ser mais brasileira, digamos assim, e se afastar então das referências do que estava acontecendo na Europa. Não esquecer o que estava acontecendo lá, né? Porque eles até se influenciaram bastante lá, mas não era que fazer aqui somente a cópia, mas abrasileirar o que acontecia lá, né? Vamos então continuando no texto aqui. O evento chocou grande parte da população e trouxe à tona uma nova visão sobre os processos artísticos, bem como a apresentação de uma arte mais brasileira. Houve um rompimento com a arte acadêmica, inaugurando assim uma revolução estética e um movimento modernista no Brasil. O que a gente tem aqui então, quando fala de arte acadêmica, era uma arte que estava ligada somente à academia, às universidades, né, aos colégios extremamente caros, né? Nessa época aqui a educação nem era de amplo acesso, como ela veio a ser alguns anos depois, né? Então a arte aqui ela era muito elitista, muito elitista, né? E totalmente europeia. Esses artistas então queriam, como está dizendo o texto, uma arte mais brasileira. E aí eles rompem então com o que eles chamam de arte acadêmica e vão em busca de referências mais populares, né? Que fossem referências mais do povo e não somente referências ligadas às universidades e às escolas de arte. Voltando aí no texto, então.
Mário de Andrade foi uma das figuras centrais e principal articulador da Semana de Arte 22. Ele era escritor, né? Uma das suas principais obras é o Macunaíma, que é desse período e é considerado como um marco do modernismo brasileiro. E ele se articulou com outras duas pessoas, que era também o escritor Oswald de Andrade e o artista plástico de Cavalcante. Então esses três seriam quem teriam organizado a Semana de 22, mas que contou com muitos outros artistas, principalmente nas artes visuais, na música e na literatura. Tá? Depois, chega em um outro momento ali por volta dos anos 40, 50, que esse movimento vai chegar no teatro. Mas, primeiramente, principalmente, artes plásticas, poesia e música. Né? Aí a gente tem alguns exemplos aí abaixo. O Mário de Andrade, que a gente já falou, o Oswald de Andrade, Graça Aranha, Tarsila do Amaral, que era esposa do Oswald de Andrade, Vitor Becheré, Anita Malfatti, Sérgio Milliet, Heitor Villa-Lobos e o de Cavalcante. Né? São só alguns nomes. Eu até recomendo depois que vocês procurem algumas referências. Né? A Tarsila do Amaral, principalmente, a gente vai estudar especificamente sobre ela depois, e um movimento que ela encabeça no Brasil junto com o Oswald de Andrade, mas que a gente vai falar na próxima aula. E o Villa-Lobos na música, o Oswald de Andrade e o Mário de Andrade na literatura e na poesia. Tá bem? Aqui abaixo, então, a gente tem as principais características da Semana de Arte Moderna. Né? A primeira seria a ausência do formalismo. Esse formalismo está dizendo em relação que não tinha uma forma específica de se fazer poesia, de se fazer arte, enfim. Tá? Então, essa ausência do formalismo, que geralmente tinha-se uma forma e essa forma devia ser seguida. E eles aqui rompem com isso. Então, não, forma não tem mais, a gente faz do jeito que a gente quiser. Né? Que é um complemento dessa segunda característica que tem aí, que é ruptura com academicismo e tradicionalismo. Então, eles vão buscar em outros lugares as referências deles que não sejam só nas tradições acadêmicas que já vinham de pintura, de leitura, de escritura e de composição musical. Né? Então, eles vão buscar em fontes populares. Né? Aqui, então, começa, inclusive, uma tomada das culturas e manifestações e estética negra por esses artistas, em que eles vão incorporar algumas coisas nas obras deles. Né? Claro que em uma escala não tão grande, que aqui a gente está falando de um momento no Brasil que tinha pouco mais de 30 anos da abolição. Então não era ainda tão abertamente aceito assim se tocar ou falar em questões negras. Né? Terceira característica é crítica ao modelo parnasiano, que era esse modelo que eu disse para vocês, em que era arte pela arte e somente pela arte, mais nada. Tá? Então eles começam a inserir crítica social, a questionar o próprio modelo de arte. Tá? Então isso é uma crítica ao modelo parnasiano. Influência das vanguardas artísticas europeias, que é o futurismo, cubismo, dadaísmo, surrealismo e expressionismo. Por enquanto, eu quero que vocês esqueçam isso, porque depois a gente vai ter uma aula somente sobre as vanguardas europeias, tá bom? Então, assim, são movimentos que acontecem na Europa e que têm grande influência na arte do mundo inteiro, e aqui não vai ser diferente, tá? Mas depois a gente vai falar sobre cada um deles específico. Valorização da identidade e cultura brasileira. Né? Então, aqui, por meio da música, por meio da literatura, por meio da pintura, eles vão valorizar a cultura brasileira. Esses artistas estavam, de certo modo, cansados de referências que fossem somente europeias e de valorizar essa cultura extremamente europeia. Tá? Então, eles vão tentar resgatar traços e valorizar a identidade e cultura brasileira. E eles chegam principalmente na cultura indígena, que para eles então seriam considerados, e que na verdade, os primeiros brasileiros, tá? Que seria então a raiz da identidade nacional. Então aqui eles vão exaltar muito a figura indígena, tá? Vão buscar nos índios referências visuais, referências de música,
referências de literatura, tá? Então, a figura indígena aqui é muito importante como valorização da identidade e da cultura brasileira. Fusão de influências externas aos elementos brasileiros. Então, aqui, eles vão pegar lá a influência das vanguardas europeias, só que eles não vão somente copiá-las, eles vão fundir elas aqui com elementos nacionais, como é o caso que a gente tem dessa figura que está aí ao lado, o quadro da Anita Malfatti, A Boba, né? Essa obra é bastante inspirada no movimento cubista, principalmente das pinturas do Pablo Picasso, mas que ela é mais abrasileirada, que é uma figura, então, seria uma forma de apresentar uma figura de uma mulher brasileira aí dessa época, aí, 1916, 1915. Experimentações estéticas, né, que então a palavra era experimentar, fazer tudo o que fosse possível, sem limites. Liberdade de expressão, então que eles pudessem ser livres para falar o que eles quisessem, para produzir a arte que eles quisessem. Aproximação da linguagem oral com utilização da linguagem coloquial e vulgar. Isso aqui é principalmente na literatura, tá? A literatura era muito rebuscada, muito cheia de códigos, e aqui então esses escritores, principalmente por meio do Mário de Andrade, do Oswald de Andrade, eles vão buscar na linguagem oral, na linguagem coloquial, e inserir isso nos livros deles. Hoje, se vocês terem ideia, parece que é até uma coisa comum a gente pensar nisso, né? De que muitos livros contêm diálogos do modo como a gente fala. Mas isso, para a época, foi um choque, um grande rompimento com o tradicionalismo que tinha na literatura. E por último, então, temáticas nacionalistas e cotidianas, né? Eles tratavam então de coisas cotidianas e comuns nossos do dia a dia, tá? Aí eu deixei de sugestão de vídeo para vocês, em um momento que vocês puderem, quiserem assistir, é um documentário realizado pela TV Cultura, ele tem mais ou menos uns 40 minutos, se eu não me engano, que é sobre esse movimento da Semana de Arte Moderna aqui no Brasil, tá? Ele é bem interessante, tem falas de vários artistas, vão analisar o movimento, quem fez o quê, por que foi feito, é bem interessante. Eu trouxe alguns questionamentos para vocês para ajudar a gente a pensar sobre a Semana de Arte Moderna. Então vamos lá. Primeiro, número 1. Em que consistiu o movimento da Semana de Arte Moderna de 22? Né? O que foi esse movimento? Para que ele foi feito? Em que consistia, então, o movimento da Semana de Arte Moderna? 2. Quem foram os organizadores da Semana de 22? Estão lá no texto de vocês os 3 organizadores dessa semana. Questão 3. Transcreva em seu caderno as principais características da Semana de Arte Moderna de 1922. Eu pedi a vocês que não copiassem o texto, mas aqui na questão 3 eu quero que vocês transcrevam do jeito que está escrito lá no texto. Você vai copiar no seu caderno as principais características, que são essas que estão escritas aí, da Semana de Arte Moderna, ok? Questão 4. Faça uma análise do quadro A Boba, que é esse que está aí, de Anita Malfatti. O que a pintura te transmite? Quais suas sensações e percepções a partir dessa obra de arte? Ao você olhar essa pintura, o que te faz refletir, o que te pensa para você, o que é isso, tá? Eu quero que você dê a sua leitura sobre esse quadro da Anita Malfatti. Questão 5. Você vai escolher aqui uma característica da Semana de Arte Moderna, dessas que estão escritas aí, e você vai discorrer sobre ela. Do mesmo jeito que eu fiz aqui, que eu falava e dizia sobre uma das características, você vai fazer a mesma coisa, tá? Explique como essa característica foi explorada nas obras e expressões da Semana de 22. Então, você vai voltar aqui, escolher uma dessas características e explicar sobre ela, comentar sobre como que ela foi utilizada, tá? Basicamente isso que eu vim fazendo aqui durante o vídeo. Questão 6. Quais características do movimento modernista, dessas que estão aí, você percebe na pintura A Boba de Anita Malfatti? Eu até comentei isso um pouco, eu acho já, mas dessas características aí, qual, pelo menos uma que você associe a essa pintura? Questão 7.
Quem foram alguns dos artistas que estiveram presentes na semana de 22? Está lá também no texto de vocês quem são esses artistas. Questão 8. A partir dos estudos, para você, qual seria a principal característica ou reivindicação do movimento modernista no Brasil? Eu disse isso aqui na aula e está também no texto lá. Qual era a principal... O que era que esses artistas queriam? Né? Qual a principal reivindicação deles? Questão 9. Você percebe alguma dessas características da Semana de Arte Moderna em movimentos e expressões artísticas atuais? Se sim, quais? Se não, por que você não percebe nenhuma? Tá? Então você vai pensar aí, hoje em dia, em música. Escolha uma expressão, música, cinema, pinturas, fotografias, enfim, e você vai dizer se você percebe que atualmente existem alguma dessas características da Semana de Arte Moderna, sim, não, por quê ou quais. E eu gostaria que vocês, por agora, escolhessem referências brasileiras, tá? Independente da linguagem que você escolher, mas que fossem de artistas, pessoas brasileiras. Questão 10. Caso você fosse idealizador de um movimento artístico atualmente, em 2020, quais seriam as suas principais reivindicações culturais e estéticas? Faça uma descrição justificando seu movimento e destaque pelo menos 3 características que você gostaria de ressaltar. Aqui eu estou pedindo para você criar um movimento, se você pudesse criar um movimento artístico hoje, que você está inconformado ou gostaria de mudar alguma coisa no sentido de expressão artística. O que você mudaria? Qual que seria o seu movimento artístico? E o movimento artístico que você resolvesse encabeçar, quais seriam as principais características dele? Né? Aí do movimento modernista a gente colocou as características, né? A ausência de formalismo, ruptura com o modelo parnasiano, enfim. Quais seriam as características do seu movimento que você gostaria de criar? E eu gostaria que você colocasse pelo menos 3 características, tá bem? Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Espero que todos vocês estejam bem e logo, logo a gente vai poder se encontrar. Tchau, tchau.